Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém? Maravilha estar aqui mais uma vez nessa amada igreja. Como o irmão disse, né? Eu sou quase membro daqui já, né? Estou quase virando membro daqui já, porque eu já acho que a igreja, depois da PIB, que é a igreja que eu mais preguei, foi aqui. É uma igreja que a gente ama, né? E é um prazer estar aqui, né? Substituindo aí o nosso pastor, o pastor Leandro, né? Que agora virou papai, mais uma vez, né? Chegou aos 3, foi? São 2, né? Ele quer me alcançar, ele já me falou já. Está nessa disputa aí, né? Meus amados irmãos, o texto que foi me passado, aproveitando esse ambiente de missões, né? Foi Mateus 28, versículo 18, se você puder abrir lá. Mateus 28, versículo 18. Quando você achar, eu peço que você fique em pé, em reverência à palavra do Senhor. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Vamos ler o 18, o 19 e o 20. Aí depois de ler, você permanece com a sua Bíblia aberta, que nós vamos trabalhar esse texto, para que a gente possa entender e compreender a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. E diz o seguinte: E chegando-lhe Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos, obrigado, irmão, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amém, amém. Feche seus olhos, irmãos. Nosso irmão orou pela minha vida, eu queria orar pela palavra nesse momento. Oremos. Pai Santo, Deus poderoso, que o Senhor fale conosco nessa noite, através da Tua palavra, e que esse momento de missões, Senhor Deus, não seja apenas uma campanha, não seja apenas, Senhor Deus, mais um movimento, mas seja, Senhor Deus, um despertamento para a Tua igreja, meu Pai, porque a igreja ela é missionária, a igreja tem uma grande comissão, a igreja de Jesus Cristo avança e o Senhor possa falar conosco nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, hoje vamos tratar sobre a grande comissão. Ela é ordenada pelo próprio Jesus, que nós acabamos de ler, são palavras de Jesus, dada à sua igreja. E essa ordem, a gente precisa entender que ela é direcionada à igreja do Senhor. Cadê a igreja do Senhor? E diga amém. Amém. Então essa ordem é dada a você. É dada a você. Ninguém que está aqui sentado hoje, e nem eu que estou falando, está desobrigado a essa missão. A grande comissão, ela é dada a todos. Idosos, adultos, jovens, adolescentes, as crianças. Nós somos chamados a evangelizar e a trabalhar a vida das pessoas. E a igreja hoje, por incrível que pareça, ela tem alguns desafios. Por exemplo, ela tem desafios teológicos, algumas questões teológicas são debatidas ao longo da igreja. Nós temos também questões sobre pecado, nós temos também problemas em relação a finanças, famílias, temos muitos temas. Mas o grande desafio da igreja hoje é falar sobre missões. Porque, na verdade, quando nós falamos de missões, e eu já tenho pregado isso em algumas igrejas, por exemplo, esse texto aqui, eu já devo ter pregado ele todos umas 20 vezes, em vários lugares diferentes. E assim, numa perspectiva de pregador, a gente fica olhando, parece que quem está ouvindo é desinteressante o assunto. Parece que quando a gente vai falar de missões, vamos falar da grande comissão da sono. Parece que não é para nós. Parece que a gente sai da igreja e fala assim, não é comigo essa mensagem. É um assunto que às vezes muitos chamam de chato. Às vezes a gente quer ver uma mensagem de restauração, de poder, de mudança de vida, de impacto, de mover, mas na verdade, uma grande ordem de Deus, o nosso próprio Jesus nos deu, que é a grande comissão, e isso também deveria trazer vigor para a igreja. Deveria trazer vigor para todos nós. E isso é tão verdade, que esse assunto, além de se tornar desinteressante, tem saído dos púlpitos. Pessoas têm parado de pregar, porque não cria engajamento. Nós estamos em campanha de missões
né? Mas você sabe que missões é feito todo dia, não é isso? A igreja faz missões todos os dias. A gente precisaria viver isso todos os dias como uma identidade, como algo normal. Agora a pergunta é, por que pessoas estão desinteressadas na questão missões? Por que esse assunto não é tão legal? Por que esse assunto não gera engajamento? Primeira coisa, irmãos, muitas pessoas acham que essa missão é dada apenas aos líderes. Eu já ouvi falar quem evangeliza, quem prega, é o pastor, é o missionário, é o professor de EBD, é o líder de departamento. Mas nós acabamos de concordar que essa missão é para a igreja, e todos nós falamos que somos igreja, e se somos igreja, a missão é para todos nós. Eu não estou dizendo e nem tirando a responsabilidade dos líderes, mas eu estou dizendo que se somente eles fizerem essa missão, a gente não vai muito longe. A ordem da igreja, ela é um corpo, e esse corpo, se todos nós pensarmos na mesma unidade, no mesmo pensamento, pensarmos que todos nós temos esse dever, a igreja vai avançar muito mais, irmãos. Esse vai ser impactado. Esse lugar vai brotar de conversões, porque a igreja está avançando juntamente com todos. Segunda coisa é que muita gente da igreja está acostumado a viver assim, sem evangelizar. Sabe, não? É uma coisa assim que nunca me tocou. Alguns falam assim, não é nem meu chamado. Mas como não é seu chamado? Como é que pode? Não, uma vez eu visitando eu fui pregar numa igreja de um pastor, e aí o pastor, eu preguei sobre evangelismo naquele dia, de manhã, e à tarde a gente foi tomar um café, e aí ele falou assim para mim, pastor, excelente a sua pregação sobre missões, vai despertar muita gente, só tem um problema, não é meu chamado. Eu falei, mas como assim, não é seu chamado? O pastor da igreja não tem chamado para missões. Meu irmão, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Ele falou, eu não gosto de sair, bater na cara dos outros, ficar evangelizando, eu não gosto. Mas a gente não tem isso como opção, irmãos. E um grande erro hoje é viver acostumado a estar assim. Não, vamos fazer missões, portanto que não seja eu. Bora fazer um grande trabalho evangelístico, mas não me chamem, porque eu não vou. Mas vocês podem ir. Estamos acostumados a não fazer missões. Eu tenho uma pergunta para você. Vamos voltar um pouco aqui, bem recente, 2025. Sabemos que a missão é para a igreja, sabemos que todos nós somos chamados. A pergunta é, quantas pessoas vieram a Jesus através da sua pregação? Ano de 2025. Os 12 meses, os 365 dias do ano. Quantas pessoas entraram na igreja? Não, foi um convite do irmão. O irmão me convidou, o irmão me trouxe, me apresentou a igreja e eu cheguei aqui. Então veja, isso não é mais do que um assunto, isso é urgente. A gente está perdendo a sensibilidade de evangelizar. Estamos acostumados apenas a congregar, a viver, a ouvir, voltar para casa e está tudo bem. Meu irmão, evangelizar é algo sério na nossa vida. A terceira coisa, e a terceira coisa é mais grave, eu acredito que ninguém aqui passou por isso, eu acredito que ninguém está experimentando isso, mas isso é uma realidade na vida de muita gente. Sabe por que muita gente não evangeliza, irmãos? Porque não se converteu. Porque o que é o evangelismo? É falar do poder de Jesus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma, e você vai apresentar a sua vida como exemplo. Porque se você for falar que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus salva, e Ele vai falar, e a sua vida? Não, em mim Ele não passou, mas eu sei que Ele vai passar na sua. Não tem sentido. Então o que acontece? Pessoas que não tiveram experiência com Jesus não tem nada para contar. Não tem evangelismo. Não tem testemunho. Por quê? Porque esse Jesus que ele está apresentando não passou pela vida dele. Não houve mudanças na vida dele. E isso para mim, eu vejo isso aos montes, irmão. Aos montes. Dificuldade de falar de transformação porque não viveu transformação. A gente precisa
comer o pão vivo do céu, e eu oferecer esse pão às outras pessoas. Esse pão saciou a minha fome. Eu estou te apresentando esse Jesus. Então nós precisamos resgatar as missões como algo prioritário da igreja, irmãos. A prioridade da igreja não é a estrutura, a prioridade da igreja não é o som, a prioridade da igreja não é as telas, não é a tecnologia, a prioridade da igreja é a grande comissão em nome de Jesus. É a grande prioridade. Nós precisamos entender que eu fui salvo por uma grande comissão. Você foi salvo por uma grande comissão, alguém evangelizou você. Isso é prioridade. Mateus capítulo 5, versículo 15, diz assim que uma candeia, ou seja, um instrumento de luz, não pode ser colocado debaixo do alqueire, mas no velador. É como se fosse nesse data show, coloca ele aqui em cima e ele vai iluminar toda a sala. Você entrar numa sala escura, pegar uma candeia e botar debaixo de um alqueire, que é uma bolsa, a luz vai estar acesa, mas não ilumina. Hoje a realidade da igreja é assim. Tem luz, mas não ilumina. Está dentro de um quarto escuro, mas não transmite luz. A igreja está no mundo e o mundo vai piorando cada vez mais. Aí eu pergunto, qual é a luz da igreja? Onde está a luz? Onde está o sal dessa igreja? A W. Tozer diz uma frase muito importante: precisamos de missionários que ainda digam que o inferno é quente, que o céu é real, que o pecado ainda é errado e que a Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos desses missionários, precisamos dessa gente. Então, irmãos, para falar de crescimento de igreja, precisamos falar de grande comissão, porque o único caminho pavimentado para fazer missões é a grande comissão. E eu quero encorajar você nessa noite, rapidinho, com 4 benefícios para que você aceite ser um grande missionário de Deus nessa terra e nessa seara. Amém? Você está me acompanhando aí? Então, você que ficou com a sua Bíblia aberta, no versículo 18, eu quero lhe dar o primeiro motivo para você ser um grande missionário. Se você aceitar ser um missionário, você será cheio do poder de Deus. Amém? E chegando Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, veja que interessante isso. Antes de Jesus enviar os discípulos, ele pega, faz uma reunião, olhem para mim, ele fala assim: eu tenho todo o poder. Jesus não diz que tem poder, Jesus não disse que tem muito poder, Jesus disse o quê? Tem todo o poder. Aí ele diz assim, depois dessa sentença, ele diz assim: portanto, ide e fazei discípulos. Ou seja, Jesus está dizendo que a nossa ida depende desse poder. Vocês só podem começar a trabalhar e evangelizar, vocês não trabalham apenas com boas intenções, com boa vontade, com boas ideias, com bons mecanismos, com bons instrumentos, com bons métodos. Não é isso. Não é apenas isso, mas o principal é o poder de Deus. Você olha, por exemplo, em Lucas 24, 49, eu vos envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revertido. Lembra da igreja em Atos, Atos 2, os 120 reunidos ali? Por que ninguém arredou o pé? Todo mundo reunido no cenáculo, todo mundo ficou lá, parado, por causa dessa promessa. Ninguém pode avançar sem que antes o quê? Seja revertido do poder do alto. Então o que nós estamos precisando, meus irmãos, antes de fazer missão, é buscar poder, é falar com Deus, é ser revertido desse Espírito Santo poderoso. Nós precisamos entender que sem poder nós não podemos produzir nenhuma alma. E eu sei que às vezes você está desmotivado para evangelizar, isso é uma realidade de muita gente. Ah, pastor, eu parei de evangelizar, eu parei de pregar, eu parei de falar de Jesus, eu parei de convidar porque ninguém atende os meus convites. Hoje a nossa realidade é assim: para a gente trazer uma pessoa, a gente tem que convidar 20. Para a gente trazer 2, a gente tem que convidar 40. Para a gente trazer 3, tem que convidar 100. Por quê? Porque a gente tem uma taxa altíssima de pessoas que vão rejeitar os nossos convites. Às vezes a gente fala, não tem autoridade.
Às vezes a gente tem uma oportunidade de falar com a família e a gente fala e a gente não sente aquela energia, aquela força, aquela autoridade para falar. A gente perde várias oportunidades. Mas o problema, meus irmãos, não é o que você tem. O problema é o que você não tem. Quando nós somos revestidos desse poder, a gente nem precisa falar tudo o que a gente fala. Um pastor chamado Leonardo Ravenhill dizia assim: se você tivesse o nível do Espírito Santo que deveria ter, você precisaria da metade do conhecimento que você tem. Se você fosse cheio do Espírito Santo, como nós deveríamos ser, meu irmão, a gente nem precisaria de muita coisa. Eu tenho certeza que os discípulos eram crentes. Ninguém duvida disso. Mas eles não saíram sem ser revertidos. Eu tenho certeza que você é crente. Eu tenho certeza que você é salvo. Mas às vezes o que está faltando para nós não é conversão, é poder. Falta poder para nós. Falta poder para a igreja de Deus. Irmão, se você experimentar um dia cheio do poder de Deus, eu digo para você, a sua vida vai mudar. Os seus ouvidos vão começar a ser aceitos. Você vai começar agora a entender que quando você falar vai ter autoridade. O coração das pessoas vai começar a fumegar. As suas palavras são como labaredas de fogo. E onde você fala, você tem autoridade. E onde você fala, as pessoas ouvem. E onde você convida, as pessoas vêm. E onde você avança, o inverno recua. Aonde você pisa, o diabo corre, porque você está cheio do poder de Deus. Nós precisamos desse poder. Segunda coisa, irmãos. Versículo 19. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações. Se você aceitar ser missionário, você vai ser cheio do poder de Deus e você também vai ter uma visão ajustada, irmãos. Olha como é interessante. Jesus diz assim, Jesus deixa claro que as nações são o nosso campo missionário. Fazer discípulos de todas. Onde há um povo, onde há uma língua, ali é um lugar para o evangelho de Jesus. E está claro aqui que qualquer lugar é lugar para o evangelho, para a pregação. Então a primeira coisa que a gente precisa resolver aqui, se você quer ser um missionário, é que a gente não vai para o campo missionário. A gente já está no campo missionário. Porque todas as nações engloba onde você está pisando, meu irmão. Onde tem alguém que fale, onde tem alguém que ouça. É campo missionário. E às vezes a nossa visão, ela está desfocada. Eu vou para o campo missionário. Vai para onde, irmão? Vou para a África. Vou para a Ásia. Vou para a Mongólia. Vou para o sertão nordestino. Vou para as tribos. Mas, meu irmão, nações também inclui a sua rua, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, a sua vizinhança, os seus amigos, os seus filhos. Então, o verdadeiro missionário, ele não espera pisar em nações longínquas. Você não precisa ir para longe para ser missionário, você já está no campo missionário. Irmãos, eu não sei se um dia eu vou pisar na África, eu não sei. Eu não sei se um dia eu vou ser levado para os States, não sei. Não sei se um dia eu vou pegar um avião e vou pregar no Japão. Eu não sei se vou ter essa oportunidade, mas uma coisa eu sei, aonde eu estou pisando é o meu campo missionário. Eu não sei se vou atravessar o mundo, não sei. Às vezes não pode ser um chamado, mas pode ser de outras pessoas. Mas o interessante é que aonde eu estou, eu tenho que evangelizar. A minha rua é o meu campo missionário, é a minha África, é a minha rua. O meu Japão é o meu trabalho, é onde eu estou, onde eu estudo, são os meus amigos. Ali é meu sertão nordestino. Então a gente tem que mudar isso. Muita gente não evangeliza porque só acha que missionário é aquele que está em países longe. Eles também são, como os irmãos que passaram no vídeo aqui, eles são. Mas nós também somos, amém? Nós também somos. O Bengui precisa de missionários. Deus não precisa trazer missionários de outro lugar, não precisa trazer de outros países para evangelizar o Bengui. Pelo amor de Deus,
Há uma igreja aqui, há uma igreja viva aqui, há uma igreja cheia de Deus aqui, há uma igreja aqui cheia do Espírito Santo, comissionada pelo Senhor Jesus Cristo. Esse bairro tem que ser alcançado. Então, quando você aceita ser missionário, você muda essa visão de achar que você precisa ir para longe para ser usado. Não, comece a fazer aqui. Eu vou dar uma grande ideia da Igreja Batista Nova Vida. Comece a convidar pessoas para vir para esse culto. Que grande missão é essa, hein? Perdidos, desviados. Bora colocar no nosso coração, bora deixar isso bem aquecido, para a gente lotar essas cadeiras, esses bancos aqui, em nome de Jesus. Tem muita gente que você conhece, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tem gente esperando um convite seu, você sabia disso? Bora colocar isso como desafio. Bora fazer a nossa missão. Bora lotar essas cadeiras. Bora impactar esse bairro. Terceira coisa, irmãos. Versículo 19b e o versículo 20, a parte A. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Terceiro benefício de você ser um grande missionário. Primeiro, é que você vai ser cheio do poder de Deus. Segundo, é que a sua visão ela vai ser ajustada. E terceiro, você vai aprender a formar discípulos. Irmãos, nesse versículo 19, Jesus dá 3 ordens claras. Primeiro, fazer discípulos. Segundo, batizar os discípulos. Terceiro, discipular os discípulos. Esse é a forma correta de um verdadeiro discípulo. Fazer, batizar e discipular. Ninguém abre mão. Quem não é crente precisa ser evangelizado. Eu já fui evangelizado, já tomei uma decisão. Batismo. Depois do batismo, discipulado, para a gente poder acompanhar essa pessoa, para ver o desenvolvimento dela, até que ela atinja uma maturidade espiritual, para começar a caminhar sozinho, para ela formar outros discípulos. Essa é a forma correta do verdadeiro discípulo. Fazer discípulos é um alvo. Batizar é uma ordem. E discipular os discípulos é um dever. Só que hoje, meus irmãos, infelizmente, a igreja atual, ela deixou de fazer discípulos como um alvo e passou a virar uma meta. O batismo, que é uma ordem, virou números. As pessoas viraram números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000. Eles entendem alguma coisa? Não, não entendem, mas batizamos. Graças a Deus, graças a Deus. Olha só, o reino está avançando. Mas alguém entende alguma coisa? Não, ninguém entende nada, mas nós batizamos. Louvado seja Deus. Discipulado, então, o discipulado, que é um processo de meses, às vezes ano, que antes era um dever, agora virou opcional. Não, já batizou, agora te vira aí, meu irmão, segue a tua vida e não me perturba. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos tendo um enchimento da igreja evangélica. Ela está inchando. Ela é como se ela tivesse, a sua barriga está estufando, gigante, gigante, gigante. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão sendo formadas de forma correta. E, meu irmão, em um lugar onde os discípulos não são formados de forma correta, nós temos problema, nós temos escândalo, nós temos coisas que vão deixar a igreja abismada. Você vai ver coisas erradas, você vai ver pecados do mais alto nível. Por quê? Porque essas pessoas foram tiradas do mundo e não passaram pela forma correta de um verdadeiro discípulo. Nós fizemos isso com pressa, queremos queimar etapas, queremos atravessar as coisas, e esses discípulos que a gente achava que ia ser uma grande bênção, começam a trazer uma grande maldição para dentro da igreja. As pessoas precisam se converter, mas precisam passar pelo processo correto. Jesus deixou claro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine a eles a guardar o que eu vos tenho ensinado. Ninguém pode formar um discípulo se não ensinar aquilo que aprendeu. Estamos cheios de gente, meu irmão, que não sabe nem quantos livros a Bíblia tem. Estamos cheios de gente que se diz crente, mas não sabe nada sobre Jesus, nada sobre conversão, nada sobre transformação de Cristo, nada sobre o Espírito Santo, nada sobre Deus, nada sobre o Pai, nada sobre o Filho, nada sobre o Espírito. Esse é o problema para nós. O verdadeiro missionário sabe formar os seus discípulos da forma correta. E eu vou dar uma boa notícia para vocês.
Quando você forma um discípulo com qualidade, adivinha o que acontece? Gera quantidade. Alguns falam assim, não, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Sim, eu também quero, mas a qualidade gera quantidade. A igreja começou com 12, depois passou para 70, depois passou para 120 e hoje são bilhões. A igreja cresce através dessa qualidade. Se você aceitar ser um missionário, você vai ter temor em formar os seus discípulos. Quarta coisa, irmãos, e aqui eu encerro. Versículo 20, a parte B. Diz assim, e eis que estou convosco todos os dias, até o quê? A consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Meu irmão, o texto aqui não está apresentando uma possibilidade, ele está apresentando uma certeza. Ele está com vocês todos os dias. O texto começa com Jesus e termina com Jesus. Começa com o poder de Jesus e agora termina com a presença de Jesus na nossa vida. Meu irmão, olha que maravilha nós temos. Nós não temos apenas o poder que Jesus pode oferecer, mas a pessoa de Jesus está conosco todos os dias. Imagine você evangelizando e Jesus vai estar com você, vai estar do seu lado. Jesus vai estar caminhando com você em todos os dias. Por quê? Porque Jesus, meu irmão, ele não tem dia ruim, ele não tem problemas emocionais. Jesus, ele não coloca atestado, Jesus não tira férias, Jesus não deixa um missionário na mão, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe até quando Jesus vai estar conosco? Até tudo isso aqui acabar. Ele vai estar conosco. Enquanto esse mundo ele estiver funcionando, ele vai estar conosco. Um missionário não é cheio apenas do poder de Deus, mas é cheio de uma pessoa. Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. Que maravilha, irmãos. Isso é um missionário. Isso é um missionário. Aonde ele anda, não são os passos dele, mas é o passo do próprio Jesus na vida dele. E quando ele fala, quando ele prega, Jesus está com ele, Jesus está na presença dele. Isso é uma grande garantia para a igreja poder avançar. Olha, não podem entrar aí, porque aí é barra pesada. Meu irmão, quem está comigo é maior do que qualquer coisa. Quem já viu o Rei Leão? O pai dele falando assim, olha, você pode andar em tudo isso daqui, mas tem um cantinho ali, ó, que você não pode pisar. Ali você não pode entrar. Mas isso não serve para a igreja, meu irmão. Não serve. A igreja entra nas palafitas. A igreja entra nos piores bairros. A igreja entra nas comunidades. A igreja entra no lugar onde o índice de violência pode ser lá em cima. A polícia pode não entrar, mas a igreja de Jesus Cristo entra, porque ela está na presença de Jesus Cristo. Então, Igreja Batista Nova Vida, não temam, não se calem, preguem, façam os discípulos, avancem, abalem as estruturas do inferno, porque o Emanuel é Deus conosco, Ele está conosco. Amém, meus irmãos? Fique de pé. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar pela sua vida.